Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos exatamente conhecer os aspectos populacionais do continente asiático. Para começo de conversa, nós vamos estar falando do continente mais populoso do mundo. A Ásia abriga 60% da população mundial, nada mais nada menos que 4,5 bilhões de habitantes. Logicamente que 4,5 bilhões de habitantes vai representar uma grande diversidade histórica, uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade econômica e social. Automaticamente também nós vamos ter uma grande diversidade fisiográfica. Na Ásia nós vamos encontrar relevos montanhosos, nós vamos encontrar desertos, e isso daí vai conferir algumas regiões do continente asiático serem áreas de grandes vazios demográficos. Por outro lado, nós vamos encontrar rios, que vão ser importantíssimos para as civilizações mundiais. Nós vamos encontrar aí rios onde a população vai se concentrar, onde nós vamos encontrar grandes densidades populacionais, assim como também iremos encontrar grandes densidades populacionais, nas áreas litorâneas. Então, vem comigo e vamos conhecer aqui os dados demográficos desse continente, que é um continente que desperta a curiosidade, e desperta também o interesse da gente estudá-lo. E aqui eu já lanço um desafio para vocês. O livro de vocês faz a abertura do capítulo trazendo imagens, que elencam a diversidade religiosa existente no continente asiático. E nessas diversidades religiosas, eu fiz alguns contrapontos, que eu não vou comentar com vocês agora. Eu gostaria de comentar com vocês em próximas aulas. Por exemplo, no Nepal, 80% da população do Nepal, que o Nepal vai ter uma população de 26 milhões de habitantes. O Nepal vai ter uma extensão territorial aproximadamente do tamanho do nosso estado, do estado do Ceará. E no Nepal, 80% da população ela vai ser uma população onde eles vão praticar o hinduísmo. Mas nessas imagens aqui, eles não trazem o símbolo do hinduísmo. Nessa imagem 1, eu vou tentar aqui aumentar o zoom o máximo possível. Nós temos uma imagem que vai retratar que a cidade de Meca. A cidade de Meca, para quem não sabe, ela vai ser sagrada para quem exatamente professa o islamismo. E a cidade de Meca ela vai estar localizada na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, para quem não sabe, é um país que vai estar localizado ali no Oriente Médio. O Oriente Médio, grandes reservas petrolíferas, áreas de muitos conflitos, que inclusive nós iremos falar de alguns conflitos do continente asiático também nesse capítulo. Na imagem 2, nós trazemos aqui parte do Templo de Salomão, que nós temos aí retratado na imagem 2 o Muro das Lamentações, que é o grande símbolo do judaísmo. Na imagem 3, nós temos aí o Templo de Menakish, na Índia, simbolizando aí o hinduísmo. Na imagem 4, nós temos aí um símbolo do budismo, que vai estar localizado na cidade de Katmandu, no Nepal. Katmandu, para quem não sabe, é a capital do Nepal. Inclusive, eu fiz até comentários aqui introduzindo a nossa aula. E a imagem 5 vai estar localizada na cidade de Tóquio. Aí eu gostaria também que vocês pesquisassem sobre essa imagem, o símbolo do shintoísmo, onde ele coloca aí o templo de Ozomon. Verifique se é o templo de Ozomon mesmo ou se é apenas um símbolo desse templo, como é o nome realmente desse templo. Então eu faço o desafio aí de vocês realizarem essa pesquisa. E nessa outra imagem a gente pode observar a diversidade étnica. Nessa primeira imagem aqui, nós observamos uma iraniana, na segunda imagem uma chinesa, na terceira imagem uma criança siberiana e na quarta imagem um indiano. E aí, pessoal, vamos aqui se reter um pouco aos aspectos históricos do continente asiático. E eu vou ler alguns fragmentos do texto de vocês e depois a gente faz os comentários. Foi exatamente nessa região, que corresponde ao Oriente Médio, que há cerca de 10 mil anos o ser humano iniciou a atividade agrícola. A gente sabe que a Revolução Agrícola ela foi exatamente uma grande modificação do comportamento social, porque o homem ele deixa de ser nômade e ele passa a ser sedentário.
E aí a gente observa aqui que a atividade agrícola ela começa a ser desenvolvida em regiões de climas áridos e semiáridos, onde os grupos humanos estabeleceram-se ao longo das margens dos grandes rios. A gente vai observar que é um hábito não somente do povo asiático, mas a gente observa que o próprio ser humano ele busca exatamente a água, porque a água ela vai ser um recurso primordial para o desenvolvimento das sociedades. Então aqui esses povos se estabeleceram ao longo das margens dos grandes rios, como o Jordão, o Tigre e o Eufrates. Isso permitiu o desenvolvimento da agricultura, né? E esse desenvolvimento da agricultura com produção suficiente para abastecer a população asiática, para produzir excedentes, possibilitando o comércio. Quando se produz excedentes, eles vão exatamente fazer as trocas comerciais, e aí eles começam a ter ascensão também do comércio. E o comércio vai justificar exatamente a dinamização das relações sociais, e também vai explicar esse mosaico étnico que hoje habita o continente asiático. Inclusive, esse mosaico étnico que habita o continente asiático também justifica alguns aspectos populacionais lá do continente africano. A gente viu que o norte da África, que faz divisa com a Ásia, ele vai ser exatamente influenciado pelo islamismo, e nós chamamos de África Branca. E tudo isso se dá por conta da dinamização das relações sociais, que essa dinamização é em consequência da atividade comercial. E aqui a gente vai observar que outros povos, eles também vão praticar a agricultura e a pecuária em terras mais ao leste, onde hoje se localiza a Índia e a China. A gente vai observar que nesse leste asiático, eles vão exatamente estabelecer-se próximo aos rios, como o rio Hindu, o rio Ganges, o rio Amarelo e o rio Azul. Pessoal, sobre esse infográfico, que constitui o Teia do Saber, do livro didático de vocês, certo? Ele traz muita perspectiva histórica. Inclusive, o próprio título desse infográfico é a História de Ocupação da Ásia. Então, eu peço permissão de vocês de ler na íntegra, e aí a gente vai fazendo as observações dos mapas. Aqui, na Antiguidade, diversos povos disputaram território e ocuparam diferentes áreas do Oriente Médio, como a Mesopotâmia, a Palestina e o Planalto do Irã. A região compreendida entre o Golfo Pérsico e o Egito, próximo ao rio Nilo, e em forma de lua crescente, ficou conhecida como Crescente Fértil, pois durante as cheias, os rios da região transbordavam, tornando férteis as terras da sua margem. Então, a gente observa aqui a área ocupada entre o rio Tigre e Eufrates, que era disputada por diversos povos devido à sua fertilidade, a Mesopotâmia. Esses povos mesopotâmios, que ele vai colocar, alguns desses povos conviveram em áreas próximas, outros sucederam, dominando uns aos outros, como os sumérios, os arcádios, os caldeus, os amoritas e os assírios. E aqui ele vai colocar o Planalto do Irã, viviam diversas tribos, como os persas, os medos, que foram unificadas por Ciro, dando início ao Império Persa. E aqui na região da Palestina, que inclusive é uma região de grandes conflitos, a faixa de terra entre o deserto da Arábia e o mar Mediterrâneo, estabeleceram-se fenícios que fundaram as cidades autônomas, como Tiro e Sidom, filisteus, canareus e hebreus. Povos de pastores nômades vindo da Mesopotâmia que tinham crença em um Deus único. Então aqui a gente vê que durante a Idade Média, no século VII, os povos árabes viviam na Península Arábica, e com a fundação do islamismo expandiram-se formando um vasto império. Nesta época, eles foram dos principais responsáveis pelo intercâmbio cultural de conhecimento científico entre o Oriente e o Ocidente, sobretudo na Europa. Então aqui a gente observa a Península Arábica e os povos árabes do século VII. Aqui colocando inclusive Medina e Meca, aqui Aden também.
Na Idade Moderna, principalmente no período das grandes navegações, os europeus intensificaram o contato com os asiáticos, mais especificamente na parte leste do continente, ou seja, China e Índia, as especiarias, né, que tinham grandes valores comerciais, grande valor comercial e dinamizou bastante o comércio europeu. Inicialmente, comerciantes de Gênova e Veneza obtinham produtos orientais e negociavam na Europa pelo Mediterrâneo. Depois, espanhóis e portugueses passaram a navegar pelo Atlântico, contornando a África. No leste da Ásia, eles compravam tecido, seda, especiarias e revendiam a Europa por preços elevados. Então, aqui nós temos as rotas comerciais, né, exatamente do período das grandes navegações, marcando ali o século XV e século XVI, onde o continente asiático e o continente africano foram extremamente, né, explorados pelos europeus. Nos séculos 19 e 20, aqui a gente tem exatamente o que eu falei para vocês, a exploração, a dominação imperialista. A gente vai observar, pessoal, que na Ásia e na África nós vamos ter países que se tornaram independentes recentemente. Um grande exemplo é a Índia. Então nós temos aqui que nos séculos 19 e 20 a Ásia foi alvo da exploração das nações desenvolvidas, que necessitavam de mercados consumidores e de fornecedores de matérias-primas devido à expansão do capitalismo industrial. Assim, os Estados Unidos, Japão e alguns países europeus colonizaram várias regiões do continente asiático. Somente no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a maioria das colônias asiáticas, é o que eu falei para vocês, a questão da independência, conquistaram a independência política, muito por conta das dificuldades econômicas enfrentadas pela Europa. A Europa arrasada pela guerra, né? Então se surgiu aí os movimentos, né, de independência, e a Europa fragilizada, esses países se tornaram independentes. É tanto que esses países hoje enfrentam grandes dificuldades econômicas e têm grandes desafios sociais em decorrência exatamente de todo esse processo histórico de exploração. Ou seja, eles foram colonizados e eles foram neocolonizados. Já no final do século XX, em outro contexto geopolítico mundial, muitas mudanças ocorreram na configuração política da Ásia, com o desmembramento da então União Soviética em 1991. Pessoal, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a Rússia, que ela era constituída pela Rússia e por vários outros territórios anexados. Nós sabemos que uma pequena parte territorial da Rússia ela está no continente europeu, mas grande parte faz parte do continente asiático. Né? Formaram diversos países independentes, como o Cazaquistão e o Uzbequistão. Essa parte histórica eu fiz questão de ler na íntegra. No entanto, os mapas, nós vamos apenas analisá-los. Até mesmo porque eu trouxe já algumas informações desses mapas. Aqui a gente tem a densidade demográfica. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. A densidade demográfica da Ásia, certo? Pessoal, eu até peguei um mapa político aqui de um site. Desculpe, ele vai até estar um pouco grande. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Pronto, pessoal, abriu. Aqui nós temos a Índia, a China e aqui nós temos a Rússia, né? Aí, ó, o Cazaquistão. Então, só para me mostrar a localização aqui a vocês, e agora vamos voltar aqui para o livro de vocês. Então, se vocês observarem aqui, nós vamos ter exatamente Índia, né? Índia e China. Então, o que é que a gente observa aqui? Olha só, pessoal, a densidade demográfica, né? Porque em Índia e China, nós temos 1/3 da população mundial. Então, aqui nós temos o mundo em população absoluta. Aqui nós temos exatamente uma projeção que nós chamamos de anamorfose. Né? O que é uma anamorfose, Germana? Porque a anamorfose ela pega a população mundial. Germana, mas está muito doido esse mapa, professor. Olha só, olha o tamanho ali dessas áreas, porque ele pega as áreas mais populosas exatamente para fazer um destaque. Isso é uma anamorfose. Né? Então, realmente, ele distorce o mapa em torno do objeto de estudo. O objeto de estudo aqui é a população, então onde se tem maior população, ele vai exatamente destacar isso no mapa. Isso nós chamamos de anamorfose. E aí, galerinha, olha o que eu tinha dito a vocês, né? Existe uma grande diversidade econômica e uma grande diversidade também de desenvolvimento social. Nós vamos ter países desenvolvidos, regiões desenvolvidas, e nós vamos ter países, né, e regiões que atravessam grandes problemas econômicos e têm grandes desafios sociais ainda. E esses desafios sociais, eles se dão, inclusive, às vezes,
por conta das questões religiosas, né, vivenciadas pelaquele território. Cito aqui um exemplo, o exemplo da Índia, né, onde a sociedade ela vai ser dividida através das castas, né, ou seja, a sua vida passada vai definir quem você seja hoje, qual a ocupação e qual a sua posição social, né, exatamente na sociedade. E aí a gente vai observar aqui o índice de desenvolvimento humano. Olha só o que eu tinha dito a vocês, né? Tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura, olha só, IDH muito alto, pessoal, olha, 0,939, 0,935, Japão, né? Um país desenvolvido, um país insular, inclusive nós sabemos que o Japão ele vai ter exatamente uma grande deficiência de recursos naturais, né? Mas vai ser um país desenvolvido. 0,915, Israel. Israel a gente sabe que vai se destacar pela questão da irrigação, né, com IDH aqui também 0,906. Os Emirados Árabes Unidos, onde nós vamos observar aqui a questão da produção petrolífera, né, 0,866, IDH muito alto. O Cazaquistão, 0,817 também muito alto. A China, um país emergente, mas que a sua economia cresce assim, muito rápido, né? A economia chinesa ela está em ascensão até mesmo no momento em que em que o mundo vivencia um período de declínio econômico, a China continua a crescer, né? Nós temos aqui o IDH chinês 0,758, que é um IDH alto. O Iraque, né, localizado ali no Oriente Médio, numa região de muitos conflitos, aqui a gente já tem o IDH médio de 0,689. A Índia, eu citei para vocês a questão das castas, e que apesar da Índia se destacar economicamente, né, a Índia está entre as 10 maiores economias do mundo, a Índia também tem um grande mercado consumidor. A gente viu aí que China e Índia com um imenso mercado consumidor, pessoal, a classe média indiana, né, ela está em ascensão. Então, mas a gente vê aqui ainda o problema cultural das castas, 0,647, né, um IDH médio. O Paquistão também 0,560, um IDH médio. A Síria é região de grandes conflitos, inclusive esteve no noticiário, né, é uma região de repulsão. Aqui a gente discute também bastante a questão dos refugiados, né, o povo sírio, inclusive aquela imagem daquela criança, né, exatamente morta no mar, que dali chocou a humanidade toda, e a gente sabe que muitos morreram, né, exatamente tentando, buscando, né, um país onde eles tivessem paz. Aqui, muitos conflitos na Síria, IDH 0,549, né, um IDH baixo. O Afeganistão também um IDH baixo, 0,496. Eu gostaria só de fazer referência, certo, que a Índia ela teve um passado colonial britânico, certo, uma estrutura social rígida de castas, como eu já coloquei, né, que contribui para a desigualdade social. E só para vocês terem ideia, pessoal, a Índia ela se tornou-se independente recentemente, mas nós iremos falar isso um pouco mais à frente. Me tornando até repetitiva, Índia e China, 35% da população mundial, um terço da população mundial vivenciando nesses dois países. Olha o que eu disse a vocês que iria falar mais à frente, bem aqui. Né? Olha só, a independência indiana, né? A Índia esteve sob o domínio colonial britânico, né, até 1947, pessoal. Olha só, em 1947 foi que a Índia se tornou-se independente, e a Índia ela ainda tem uma população predominantemente rural. 70% dos indianos vivem no campo. Né? Então, o processo de urbanização indiano ele vai ser muito acelerado, muito mais acelerado do que o Brasil, um processo de urbanização que não é planejado. E aí a gente observa, né, grandes metrópoles caóticas, né, cresce uma classe média com razoável poder aquisitivo, né, tornando aí a Índia um dos principais mercados emergentes, né, com o mercado consumidor aí, um crescimento econômico que também vai fazer com que ela se destaque de 6% e 9% ao ano, né, o crescimento econômico da Índia. Sobre a China é o país mais populoso do mundo, o terceiro maior em extensão territorial, né, e a segunda maior economia do mundo. Né. A quantidade de trabalhadores na China e o mercado consumidor promissor foram exatamente um dos fatores que contribuíram para o grande desenvolvimento econômico chinês, impulsionado por investimentos estrangeiros. E hoje a China investe na África,
investe no Brasil, né, exatamente como forma de dinamizar a sua economia. Aí nessa imagem nós temos aqui o caos, né, do trânsito em Nova Delhi, na Índia. Né? Inclusive quem assistiu àquela novela da Glória Pérez também conseguiu acompanhar um pouco, né? Ou seja, pessoal, é muita gente, né, que está tendo poder aquisitivo, está tendo como comprar o carro. A gente observa ainda que existe muito transporte, principalmente transporte, que a gente pode dizer transporte coletivo ainda, exatamente sendo conduzido a tração animal, né, mas a gente vê um trânsito aí completamente desorganizado. Certo? E aqui nós temos a enorme população chinesa, né? A habitação é um problema da população chinesa. Né? Olha só, a enorme população chinesa impacta nas construções de edifícios residenciais, nas áreas, nas cidades do país. Na foto nós temos um aglomerado de apartamentos residenciais em Xangai. Pessoal, e a China, é importante também a gente destacar a questão da política do filho único, que foi adotado lá em 1970. E é importante também se falar que na China as taxas de aborto eram exorbitantes. Por quê? Porque na China, culturalmente, quem cuida dos pais idosos são os homens. Né? Então, os casais que tinham filhas mulheres, eles, quando as mulheres engravidavam que sabia que era uma mulher, então elas abortavam ou abandonavam. Né? Exatamente porque a mulher casava, né, e iria fazer parte da família do esposo. Né? Então, a gente houve aí, um índice muito grande de abandono de crianças, mulheres, né, e um índice muito grande de aborto na China com essa história da política do filho único. Né? Ou seja, a política do filho único adotada em 1970 também impactou bastante a população chinesa atualmente. Hoje essa lei ela foi modificada, né? As famílias chinesas podem até ter 2 filhos, mas por quê? Porque essa política do filho único causou a redução do número de jovens e adultos, né? E fez com que a China tivesse um número de idosos, né? E uma baixa reposição populacional. Eu falei já sobre o mosaico étnico. Lá no início da aula, nós falamos sobre a diversidade de religiões. Nós falamos também sobre a diversidade étnica. Mais uma vez eu repito, esse mosaico étnico está aqui. Ele está muito bem simbolizado nesse mapa, com os vários idiomas falados, né, aqui no continente asiático. E a gente pode observar, pessoal, que entre esses vários idiomas falados, né, por exemplo, aqui a região do Oriente Médio, nós vamos ter bastante a questão dos povos árabes. E a gente vai observar aqui a questão da cultura oriental. Só que nós vamos ter também alguns territórios na Ásia vivenciando o extremo oriente da Ásia, né, vivenciando a cultura ocidental. Que aqui nós temos o caso da China, do Japão e da Coreia do Sul. Eu vou ler inclusive na íntegra para vocês. Olha aqui, quando ele coloca no Ocidente, muitas vezes elas são associadas às características do Extremo Oriente, principalmente, né, a China, o Japão e a Coreia do Sul. Vou começar aqui, ó, diversidade cultural. Devido à sua extensão territorial aos aspectos da formação histórica, a Ásia abriga uma ampla pluralidade de povos, com origem e costumes diversos. São as chamadas civilizações orientais. No Ocidente, muitas vezes elas são associadas às características do Extremo Oriente, principalmente na China, no Japão e na Coreia do Sul. Entretanto, há diversas outras culturas nessa região. Pessoal, sobre a diversidade cultural da Ásia, a gente vai observar aqui, ó, Oriente Médio, né? A gente viu ali a questão do mapa político, exatamente para a gente poder localizar, né, esse mosaico étnico. Então, nós temos aqui, ó, os povos árabes, aqui ocupando o Oriente Médio. Aqui, olha, exatamente China, né? A China aqui, nós vamos ter aqui o idioma mandarim, né, sendo falado. E aqui a gente vê a diversidade cultural. Devido à sua extensão territorial e aos aspectos da formação histórica, a Ásia abriga uma ampla pluralidade de povos, com origens e costumes diversos. São as chamadas civilizações orientais. No Ocidente, muitas vezes, elas são associadas às características do Extremo Oriente, principalmente China, Japão e Coreia do Sul. Entretanto, há diversas outras culturas nessa região. Devido às variadas influências étnicas, também há uma grande diversidade linguística. Muitos países asiáticos possuem mais de uma língua oficial. E a gente vai observar que muitas vezes os idiomas falados
né, nesses países, o idioma predominante não vai ser o idioma oficial, né, do colonizador, mas vai ser exatamente os diversos idiomas, os diversos dialetos dos povos nativos. E para a aula não ficar muito extensa, pessoal, certo? Eu gostaria só de complementar, já quase finalizando a aula, que aqui ele vai enfatizar que um dos países que tem uma grande diversidade étnica é exatamente a Índia. Então ele coloca aqui, pouquíssimos países possuem uma sociedade tão culturalmente diversificada como a Índia. O país reúne em seus territórios diferentes etnias, como os hindus, que é cerca de 70% da população, os dravidianos, cerca de 25% da população, os mongóis e outras etnias que compõem 5% da população. O idioma oficial é o hindi, mas na Índia se fala 15 outras línguas regionais e o inglês, considerado a segunda língua em alguns estados, né? Então a gente vai observar que essa grande diversidade, né, exatamente na Índia. A gente pode até ousar em dizer que a Índia é um outro continente dentro da Ásia. E vamos finalizar essa primeira parte da aula falando sobre o Oriente Médio. O Oriente Médio também é uma região de um outro grande mosaico étnico e cultural. Aí nós temos aqui já o Oriente Médio ocupado por diferentes povos, como os árabes, os persas, os turcos, os judeus. E aqui nós temos regiões de grandes conflitos, exatamente por conta desse mosaico étnico, por conta também das religiões, certo? Por conta do petróleo concentrado no Estado de Israel, entre outros, com diferentes idiomas, religiões, costumes e tradições. A região é o berço das 3 maiores regiões monoteístas. Nós temos aí o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, com predomínio da região islâmica, exceto por Israel, cuja a religião predominante é o judaísmo. E nós podemos destacar ainda, pessoal, certo? Olha, na Índia, por exemplo, o hinduísmo é a religião predominante, praticado por cerca de 80% da população. No Japão, muitas pessoas praticam mais de uma religião, sendo o shintoísmo e o budismo as principais. A Rússia também é um país onde não há o predomínio apenas de uma religião, pois apesar de 50% da população seguir a igreja ortodoxa russa, há grande expressividade do islamismo. E no Camboja, por exemplo, quase a totalidade da população é budista. Então, pessoal, por aqui eu encerro a aula, certo? Numa próxima aula a gente dá continuidade e numa próxima aula a gente vai falar sobre os conflitos na Ásia. E eu quero também falar um pouco sobre as religiões. Nós vamos dar um destaque para esse para e além. Tá? Até mais e tchau.